Graças damos ao nosso Deus, sempre devemos louvá-lo e agradecê-lo. O tempo de culto é um tempo de gratidão a Deus pelo que o Senhor não pode fazer ou poderá fazer por nós, mas pelo que Ele já fez. Sabemos que o Senhor pode certamente nos agraciar com toda sorte de bênção no dia de amanhã, na próxima semana e por toda a nossa vida. Mas nós agradecemos a Deus e cultuamos a Ele, nós estamos aqui na casa do Senhor, na igreja, pelo que Deus é, e Ele é o nosso Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, foi Ele que morreu na cruz para te salvar, e é Ele quem lhe trouxe nesta noite, através do Espírito Santo, do nosso Deus Espírito Santo, e é através dele que eu tenho certeza que você será edificado nesta noite. É através do Espírito Santo que abrirá o seu coração e a sua mente para ouvir a voz do Senhor, para entender a palavra do Senhor, que eu quero convidá-lo a abrir nesse instante no livro de Miqueias, do profeta Miqueias. Eu farei a leitura no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 8. Miqueias está mais para o finalzinho do Antigo Testamento, os profetas menores. Você vai encontrar o livro de Miqueias. Miqueias 6, versículo 1 a 8 diz assim: Ouve agora o que diz o Senhor. Levanta-te e defende a tua casa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouve, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito, e com que te enfadei, responde-me, diz o Senhor. Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros e de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o Senhor te declarou, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Vamos orar mais uma vez, queridos irmãos. Pai, nós somos gratos ao Senhor pela tua palavra, nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor se inspirou estes homens e rogamos em nome de Jesus que neste instante o Senhor ilumine a mente de cada um dos queridos irmãos. Ó Deus, não permita com que nenhuma dificuldade, não permita com que nenhum problema, anseio, angústia de cada coração, ó Pai, venha impedir, atrapalhar a compreensão da Tua palavra, o entendimento da Tua vontade, e que em nome de Jesus que o Teu povo seja edificado nesta noite. Amém. Meus queridos, quando você tem um encontro marcado com alguém importante, eu creio que você se preocupa em se preparar e se preparar bem, inclusive escolhendo uma roupa, uma boa vestimenta. Quando você tem marcado um encontro importante, num casamento, por exemplo, pessoas programam meses que roupa irá ao casamento, que dizer dos noivos, e inclusive da própria noiva. Programa tudo, cada detalhe do que se vai vestir para se apresentar ao noivo e à igreja naquele momento de festa. Essas são preocupações porque no nosso coração nós valorizamos o momento importante, nós valorizamos a pessoa que também é importante para nós.
Por isso que nós assim agimos. Eu não sei se vocês se lembram da rainha Esther. Há um livro na Bíblia com esse nome e conta a história desta mulher. Esta mulher, ela se preparou por 1 ano para se apresentar diante do rei. Passava 6 meses tomando banho e se preparando com mirras, óleos, para que de fato chegasse no dia de se apresentar ao rei, o rei não a recusasse. E talvez fosse aquele único momento na sua vida que ela estaria diante do rei. Quanto mais se tornar uma rainha ou a escolhida do rei, durante 1 ano de preparo para estar diante de alguém importante. Irmãos, quando nós olhamos para o texto e o texto deste profeta, nós vemos que Miqueias é um profeta que surge meio do nada, assim. Ele vivia numa região mais rural, numa circunstância mais rural, afastado de Jerusalém. Mas ele aparece a Judá e a Israel para trazer uma mensagem do Senhor, uma exortação do Senhor àquele povo que estava vivendo de uma forma que não estava agradando ao Senhor. Não fala da origem religiosa de Miqueias, da família de Miqueias, é praticamente um desconhecido esse profeta. Mas a sua mensagem revela um profundo conhecimento de Deus. A mensagem de Miqueias expressa alguém que de fato tinha um relacionamento muito íntimo e profundo do Deus de Israel. Também ele vem de encontro à situação que aquele povo estava vivendo, quando grandes proprietários, homens ricos, estavam ali aproveitando dos pobres, explorando os mais humildes. E então Deus levanta Miqueias para profetizar àqueles homens, àquele povo, a forma como eles estavam procedendo religiosamente e a sua prática de vida. E como eles, inclusive, imaginavam que estavam sendo aceitos por Deus a sua religiosidade. E, inclusive, Deus levanta Miqueias para fazer com que aquele povo voltasse a fazer a vontade do Senhor, porque era o povo do Senhor ali, a viverem conforme a vontade de Deus. E aqui nós percebemos que as principais ideias de Miqueias era a pregação contra o pecado daquele povo, pecado acerca de alguns motivos, e que se aquele povo não mudasse, seria destruído. Miqueias proclama a sua mensagem em alto e bom som, num período que estava havendo grandes mudanças, inclusive mudanças sociais. No momento em que havia grandes transformações, inclusive econômicas lá em Judá. Havia então ali, naquele contexto de mudança, uma corrupção muito grande. Uma exploração, uma opressão muito grande por parte daqueles que tinham posses diante dos seus servos, dos seus empregados, dos mais humildes. Líderes religiosos também estavam ali explorando o povo para obterem para si também benefícios. Dentro desta realidade está a essência da mensagem desse profeta, de pecados sociais cometidos ali no meio do povo de Israel, enquanto o povo estava vivendo a sua religiosidade aparente. E muitas vezes acreditando que estava cumprindo com o que Deus exigia deles, religiosamente. Mas na verdade, Deus estava recusando toda aquela adoração, toda aquela religiosidade, rejeitando o culto e a adoração daquele povo. A profecia de Miqueias, ela é particularmente importante para nós, nos dias que nós estamos vivendo, como povo de Deus, para nos permitir avaliar bem como nós temos adorado a Deus e como a nossa vida prática, de fato, tem refletido essa prática de adoração a esse Deus. Essa profecia e esse livro vai nos auxiliar a avaliar
muito bem se nós estamos agradando a Deus ou não. É para isso que Deus levanta Miqueias, e é desta forma que Miqueias fortemente censura em nome de Yahvé aquele povo. Para que eles pudessem ter um reavivamento de fato, para cumprir o que Deus exigia deles. Mas não para cumprir numa área da sua vida, em parte da sua vida, mas ter um reavivamento em toda a sua vida, e viver uma vida e um culto que assim agradaria ao Senhor. Neste capítulo que nós lemos, no capítulo 6, Miqueias prossegue denunciando o pecado desse povo, a maldade, a violência, como eu já disse, a opressão dos pobres e desamparados. Nós vimos do versículo 1 a 8, Miqueias, ele representando como se fosse um tribunal aqui, mostrando àquele povo, Deus o juiz, mostrando àquele povo quem estava ali sendo julgado, de fato quem tinha sido ofendido, que era o povo que estava assim, e Deus então acusa esse povo, e Deus então levanta o julgamento sobre esse povo. Então Deus pergunta ao povo, começando, afinal de contas, em que eu ofendi vocês? O próprio Deus começa esse julgamento dizendo, onde eu ofendi vocês? Afinal de contas, onde está o erro da minha ação na vida de vocês? E inclusive ele vem desenrolando ações de Deus na vida do povo de Israel, dizendo, eu fiz vocês saírem do Egito da casa da servidão. Será que foi isso que eu ofendi vocês? Vocês eram escravos e eu os libertei? Eu remi vocês da escravidão. E Deus então vai mostrando esses marcos importantes na vida do povo, da ação de Deus na vida daquele povo, de sustento daquele povo, para então chegar nesse julgamento desse povo e na conclusão desse julgamento. Meus amados, a semelhança de Israel, a nossa memória é muito curta. E o que o profeta está fazendo aqui é lembrando àquele povo que Deus já tinha feito por eles. Lembrando àquele povo como ele já havia operado no meio deles. Lembrando àquele povo quem era de fato o Deus que eles deveriam servir. No verso 6, e aparece essas possíveis alternativas, de agradar a Deus. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Ou seja, Deus traz aquele povo e diz, será que vocês me agradarão com sacrifícios de um animal perfeito de um ano? Será que vocês me agradarão oferecendo milhares de holocaustos? Como diz no versículo 7, agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Será que a quantidade da oferta que vocês dão que vai agradar ao Senhor? Há uma sugestão, inclusive, de um sacrifício humano, oferecer o próprio filho, oferecer o primogênito, coisa que Deus nunca solicitou. Nunca instruiu o povo a oferecer esse tipo de sacrifício. Será que é isso? E diz aqui, oferecer o fruto do meu próprio corpo, o meu filho, eu vou estar agradando a Deus? E aí no versículo 8, Deus apresenta como de fato nós devemos nos aproximar dele, como de fato nós devemos estar diante dele para agradá-lo. Qual deve ser as nossas atitudes, ou a nossa postura, para estarmos diante de Deus, agradando ao Senhor? Meus amados irmãos, diante desse texto, desta realidade do povo, Deus exortando ao seu povo, mesmo eles buscando a Deus, entendendo que estava diante do Senhor, agradando ao Senhor, Deus responde a eles, como de fato eles deveriam se apresentar diante do Senhor. E a primeira atitude que esse povo, diz o profeta Miqueias, que agradará a Deus, para que esse povo se aproxime do Senhor, diz o versículo 8, que pratiqueis a
justiça, praticando a justiça. Essa é a primeira exigência que Deus faz para aqueles que querem se apresentar diante dele. E isso tem a ver, é muito interessante que é um relacionamento aqui não com Deus, mas o praticar a justiça tem a ver com relacionamento com o outro, com o próximo, com o homem, com o seu semelhante. E a palavra justiça aqui, em algumas passagens do Antigo Testamento, inclusive, ela tem um sentido de retidão. Era a primeira exigência de Deus para os profetas que ele chamava. Se nós olharmos lá Amós, Deus vai falar isso sobre aquele profeta. Em segundo lugar, Deus também exige que todos, absolutamente não só os profetas, pratiquem a justiça, conforme o Salmo 15. Ou seja, a justiça é uma atitude em que o ser humano procura ser reto diante do outro. O mais alto padrão de vida pode ser derivado de Deus, através da justiça, pois a justiça, ela faz parte do caráter de Deus, de um dos atributos de Deus. Deus é justo. Mas o fato é que a justiça, ela só pode acontecer no coração daqueles que provaram da justiça maior, a cruz. Jesus nos tornando justos, pagando o preço. Estes que se tornaram justos, esses que provaram da expressão maior da justiça, é que podem agir de forma justa. Esse povo não estava agindo desse jeito. Nós temos absolutamente vários homens aqui que foram justos no seu proceder. Marcos fala de João Batista. Simeão, no Evangelho de Lucas. O centurião Cornélio. Vemos Paulo sendo chamado de justo. Por fim, nós poderíamos dizer que, sem dúvida alguma, é a expressão maior da justiça e que nos orienta e nos ensina é o próprio Senhor Jesus Cristo. Praticar a justiça significa tratar os outros com equidade. Não ser parcial, mas todos serem tratados de forma igualitária. Lá, aquele povo, aqueles que tinham mais posses, estavam tratando os mais humildes diferente, inclusive explorando os mais humildes. Por isso que Deus volta para eles e diz assim: pratique a justiça se vocês querem me agradar. Só isso. Não precisa me oferecer 10.000 carneiros. Não precisa me oferecer o seu primogênito. Pratique a justiça e vocês estarão me agradando. Não perverterás o julgamento do pobre ou do teu pobre na sua causa, diz Êxodo. Lá em Levítico diz que não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgará ao teu próximo. Lá em Deuteronômio, ainda nas leis, diz: não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno. Porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça segue somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Meus amados irmãos, Deus não se alegra, Deus não abençoa a injustiça, ou aqueles que vivem na injustiça, ou aqueles que pensam que estão praticando a justiça, mas estão praticando a injustiça. E o verso 6 vai dizer claramente, o verso 11 desse capítulo 6 vai dizer claramente: poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? E a resposta é um grande não. Deus não inocentará jamais a injustiça. A injustiça estava trazendo grandes problemas, sérios problemas para Judá. E havia grandes dificuldades sociais ali. Mas mesmo assim, muitos ainda eram ou praticavam a injustiça. E a mensagem de Miqueias para aqueles que oprimiam o povo era dura.
comerciantes com balança enganosa, comerciantes explorando outras pessoas. Hoje eu vi uma reportagem sobre o mercado municipal de São Paulo, um dos grandes pontos turísticos lá de São Paulo. Muitas pessoas que vêm do Brasil todo vão lá conhecer. Acusando, e 10 comerciantes foram multados por isso, por balanças enganosas. Ofereciam uma fruta, muitas vezes obrigavam as pessoas ali a provarem da fruta, a pessoa ia, pedia para separar algumas, eles levavam lá para dentro e pesavam com um valor totalmente diferente do que eles tinham oferecido. Isso é um pequeno exemplo do que nós estamos envoltos. Se você vai num supermercado e depois não confere o ticket, pode ter certeza que você está sendo enganado em todas as compras, ou quase todas elas. Faça um teste e me diz depois. Pelo menos acontece sempre com a gente. E quando eu digo sempre, é sempre. Grande promoção, produto X. Você pega e aproveita e passa no caixa sem perceber. Só que não é aquele valor que está ali na prateleira. Balança enganosa, exploração dos mais humildes, nas crises, onde os comerciantes deveriam se dispor ainda mais, eu vou baixar o meu lucro porque está tudo em crise. Muitas pessoas estão passando fome. O que eles fazem? O que custava 10, eles passam a cobrar 20. Porque, afinal de contas, o que importa é a procura. Se tem muita procura, eu posso explorar. E se tem escassez de alimento, mais ainda. Nós estamos rodeados, e são exemplos corriqueiros, diários que nós estamos vivendo. O grande problema não é nós enxergarmos comerciantes que não temem a Deus agindo assim. A grande dificuldade é nós vermos o povo de Deus, pessoas que se dizem crentes, agindo da mesma forma, vivendo da mesma forma, explorando da mesma forma, fazendo de tudo para ter um algo a mais. Eu quero dizer para você, meu irmão, que a sua conta bancária cheia não vale a pena ao que o Senhor tem para você, a ser fiel a Deus acima de todas as coisas. E não adianta oferecer sacrifícios e ofertar um mundo de dinheiro. Não adianta cumprir com todos os rituais. Se há a injustiça na sua vida, há uma exortação de Deus para você também. Lembre-se disso. Lembre-se sempre disso. A gente diz que o funcionário ele costuma sempre reclamar e fica muito atento no seu holerite, principalmente se não vier a quantidade de hora extra que ele fez naquele mês, não é verdade? Mas em muitos casos vem além e ele não volta para reclamar. Ele louva a Deus pelo erro do RH. E ainda diz, meu dízimo esse mês vai ser maior. Vai ser de 10.000 carneiros. Deus não se agrada dessa sua oferta. Da mesma forma que você tem o cuidado de observar o erro que alguém teve com você, também perceba o erro que você pode ter com outro. Seja justo. Justiça nos negócios. E nós sabemos que nós vivemos num país que, infelizmente, não ajuda muito, não é verdade? E muitos comerciantes vão dizer, se eu não sonegar imposto, eu não consigo sobreviver. Feche o seu negócio. Muitos vão dizer que não dá para viver num país com a carga tributária dessa. Não dá para ser justo num país em que toda liderança é injusta. Você não é toda. Você é alguém que é separado pelo Senhor e que Deus exige certamente que assim o faça. Seja justo ou seja verdadeiro no que você fala também. Não é só nos negócios, no que você também fala. Quando alguém mente, ela está enganando alguém, fazendo alguém acreditar numa mentira. Isso é injustiça também. Seja justo nos seus pensamentos e nas suas ações.
Irmãos, os nossos pensamentos e ações não podem ser moldados, como nós aprendemos na escola dominical hoje cedo, pelo padrão do mundo. É moldado pela palavra do Senhor. A medida é a palavra do Senhor. Qualquer coisa que estiver fora desta medida e fora dos padrões, não aceite. Não tenha receio em dizer não. Aprenda a dizer não para todo padrão que está fora da palavra do Senhor. Toda injustiça, meus irmãos, é pecado. E o que nosso Deus pede de nós? Que pratiquemos a justiça. Mas há uma segunda verdade que o profeta vai nos ensinar aqui também. Se nós queremos estar diante do Senhor, agradando ao Senhor, primeiro nós temos que praticar a justiça, segundo nós temos que amar a misericórdia. Diz assim, que pratiqueis a justiça e ameis a misericórdia. Meus amados irmãos, enquanto a princípio Deus exige que o povo também praticasse a justiça no seu relacionamento com Deus, aqui ele completa ainda mais a sua vontade do homem, pois ele diz que também nós devemos amar a misericórdia, ou seja, sermos retos diante do outro, tratarmos os outros de forma igual, e quando inclusive o outro tiver uma necessidade, você poder contribuir, mas não contribuir por uma obrigação, mas que isso seja aflorado no seu coração, amando isso. Nos últimos dias nós tivemos algumas ações de misericórdia, devido às chuvas, devido às dificuldades que tivemos lá na Bahia, inclusive. O nosso Conselho de Ação Social da IPB agiu nesse fato, mandou recursos para lá, cestas básicas e assim por diante. Aqui na nossa região tivemos dificuldades e tivemos também na nossa igreja aqui, lá em Franco da Rocha, na nossa igreja de lá também, e tem ainda contribuído na vida dessas pessoas. Nós normalmente somos, assim, indagados no nosso coração a contribuir nesses momentos, não é verdade? De calamidade. Desperta em nós um maior desejo de contribuir nestes momentos de calamidade. Mas e nos outros momentos em que não enxergamos a calamidade? Que a calamidade ela não é localizada. Será que o mundo não está vivendo em calamidade? A junta diaconal tem um papel importantíssimo nessa questão da misericórdia. A nossa junta diaconal tem o projeto da Cesta do Amor. Pela graça de Deus, nenhum dos nossos domésticos na fé tem tido essa necessidade. Mas quantos outros podem ter essa necessidade? Eu citava na quarta-feira sobre a ação de uma das nossas igrejas em São Paulo, no ano passado. Não estava vivendo numa calamidade específica e direta. Estávamos vivendo em meio à pandemia, é verdade. Eles se propuseram no início a arrecadar 5.000 cestas básicas. Que meta absurda. Já pensou se conseguir chegar até lá? Eles terminaram o ano com a meta de 120.000 cestas básicas. Porque no mês de setembro para outubro já tinha arrecadado 90.000 cestas básicas. Será que não tem ninguém que vai necessitar desse alimento? Tem. E foram encaminhados para o Brasil inteiro essas cestas básicas. Meus amados, quando o profeta vai dizer aqui, ele está olhando para as pessoas que está enxergando o necessitado, que ele tem apenas R$10 para comprar 1 quilo de arroz, e ele, ao invés de dizer, eu vou dar 2 quilos porque eles estão passando fome, ele diz, vou cobrar R$20 para ele comprar só meio quilo. Era isso que estava acontecendo aqui em Miqueias. Via a necessidade do povo e ao invés de se desprender o mínimo que seja, explorava ainda o resto que o povo tinha. E se o povo passar fome amanhã? Problema deles. E se não tiverem o que comer amanhã? Se virem. Era essa a expressão de misericórdia que estes ou essas pessoas estavam aqui agindo no tempo de Miqueias. E aqui
Deus não estava escrevendo para os filisteus. Deus não estava escrevendo para outro povo. Deus estava escrevendo para o povo dele, Judá e Israel. E esses comerciantes, ou esses que estavam agindo desse jeito, eram pessoas do povo de Deus. A exortação aqui não era para os de fora, era para os de dentro, explorando os seus próprios irmãos. Meus queridos, a misericórdia é a atitude de Deus para com seu povo, lembra? Se não fosse a misericórdia de Deus, você estaria no inferno. E é por causa da misericórdia de Deus que Ele te alcançou e você foi perdoado e é salvo. A misericórdia não pode ser uma mera obrigação para ser cumprida, mas deve ser uma atitude para ser amada, cultivada. Enquanto essa justiça criava uma sociedade equilibrada, ou seja, justiça é para isso, a misericórdia estabelecia aquela sociedade, ou seja, mantinha aquela sociedade. Misericórdia traz essa noção de compaixão com alguém que sofre ou está em angústia desesperada. E quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos que Ele frequentemente se encheu de compaixão. O próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer: bem-aventurado os misericordiosos, por quê? Por quê? Alcançarão misericórdia. Se você não tem misericórdia, não espere misericórdia das outras pessoas. Bem-aventurados os justos, porque herdarão a terra. Meus amados irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo expressa todas essas verdades. Além dessa obrigação que nós temos de pregar a palavra, a igreja também, ela é um agente de transformação, inclusive social. A igreja não foi chamada para transformar a sociedade, ela foi chamada para resgatar, e resgatando ela transforma. Nós precisamos entender isso, nós precisamos caminhar como um povo que adora diante de Deus e cumpre com o seu chamado também na sociedade. E o texto é interessante diz que amar a misericórdia deve ser a nossa atitude. Isso porque sem amor a misericórdia não acontecerá. Ou seja, sem você amar, você de forma alguma conseguirá ver a miséria no coração do outro, na vida do outro. Por isso, meus queridos irmãos, se nós queremos ter misericórdia nas nossas vidas, como Deus assim operou, nós precisamos amar a misericórdia. Já pensou nisso? Quando nós nos colocamos diante de Deus, você pensar assim: eu vou servir ao Senhor com toda a retidão possível. Eu vou amar o Senhor de todo o meu coração. E aí você cumprir com todos os seus atos religiosos que o Senhor exige. E esquecer desse ponto? Será que você alguma vez na sua vida de serviço ao Senhor imaginou que isso é importante também? Sabe por quê? Porque é desta forma que Deus expressa o seu amor pelo outro, pelo povo. Quando nós pregamos a palavra e evangelizamos, nós oferecemos o remédio para o pecado. Quando nós amamos, nós praticamos o remédio. Ou seja, eu fui curado, por isso que eu vivo assim. E as pessoas enxergam em nós isso. Por isso este valor, por isso que o profeta Miqueias coloca como fundamental, numa atitude de servir a Deus e estar diante de Deus, amar a misericórdia. Num contexto em que as pessoas exploravam os miseráveis e os famintos, deixando-os cada vez mais famintos, ou até mesmo deixando-os morrer de fome. Mas não só praticar a justiça, não só amar a misericórdia, mas em terceiro lugar, o profeta Miqueias nos diz assim: andes humildemente com o teu Deus. Andar humildemente significa, meus queridos irmãos, andar com cuidado. Essa é a expressão aqui.
andar com plena convicção daquilo que Deus tem feito, ou seja, observando claramente. Eu estou andando com Deus, é porque eu estou observando claramente, primeiro, quem é esse Deus, segundo, o que esse Deus é para o seu povo. Andar humildemente diante de Deus é de fato estar ao lado de Deus, reconhecendo quem é Deus de fato. Quem é o Deus que eu sirvo? Não basta cumprir as exigências da lei, requer que o homem procure imitar Enoque. Lá em Gênesis diz que Enoque andou com Deus. Repete logo mais em Gênesis, lá também com Noé, e diz que Noé andou com Deus. Deus toma para si Enoque. Deus usa Noé como instrumento de salvação. Meus amados irmãos, se nós queremos ter bom êxito no nosso relacionamento com Deus, se nós queremos ter bom êxito na nossa vida, nós precisamos andar com Deus, mas andar humildemente com Deus. Há com certeza muitas e muitas pessoas importantes que você desejaria estar ao lado. Pessoas talvez que você admira pelo conhecimento. Pessoas talvez que você admira por assistir aí no YouTube ou algum canal que tem. Você desejaria estar do lado dele e ter uma conversa, quem sabe de uma meia hora. Quem sabe tê-lo como tutor na sua vida, na sua profissão. Talvez na sua área que você exerce, você tem um referencial. E muitas vezes pagaria, alguns pagam caro para estar do lado dele por uma semana num congresso, para ouvir o que aquela pessoa tem a dizer e lhe ensinar, contribuir para a sua vida. Muitas vezes nós temos este anseio com outro ser humano, de caminhar ou ter uma oportunidade de caminhar lado a lado com ele. E então Miqueias diz, vocês têm a oportunidade de andar com o Senhor, mas não é qualquer tipo de caminhada. Vocês devem andar humildemente com o teu Deus. Deus disse a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E essa frase que Deus coloca diante de Abraão, vai nos mostrar um serviço que era devido a um rei. Ou seja, quando alguém iria servir ao rei naquele tempo, ele deveria fazer a coisa mais perfeita possível para agradar ao rei. Lembra da rainha Esther? Toda a preparação, porque ela deveria se apresentar perfeita ali diante daquele rei. E quando Deus coloca-se diante de Abraão, é dessa forma que ele exige de Abraão. As atitudes de Abraão, o proceder de Abraão, o que ele faria diante do Senhor. Ele deveria se apresentar como se apresentaria um rei. E deveria mais, não só procurar fazer a coisa de uma forma muito certa e muito bem feita, só que ao contrário de um rei em que você teria toda e absolutamente todo cuidado diante daquele rei, toda cerimônia, Deus ele nos chama para andar humildemente com ele em intimidade, como um pai. Jesus vai dizer e nos chama para andar com ele como um amigo. Eu não chamo os mais de servo, eu chamo os de amigo, que pode compartilhar dos seus anseios, que pode abrir o seu coração, que pode se colocar diante dele num clamor, em gratidão. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, e vocês sabem muito bem o que eu faço. Por isso eu chamo de amigo. Andar com Deus é colocar a nossa vida nas mãos de Deus e confiar. Andar humildemente é entender que nós não somos nada, somos fracos. E continuamos nessa caminhada porque o nosso Deus é todo poderoso. Tem muita gente andando com Deus, mas Deus ao lado, servindo-o como um mero servo. Tem muita gente querendo andar com Deus, tendo um Deus na coleira, para fazer o que bem entender e levá-lo onde bem quiser. Tem muita gente querendo andar com Deus lado a lado, mas não é o Deus que a Bíblia nos oferece. Não é o Deus que a Bíblia nos revela. Não é o nosso Deus.
Andar com Deus é ser simplesmente humano e não pretender ser mais um Deus. É reconhecer a grandeza de Deus, a sua bondade, o seu amor, e é conhecer o seu propósito para a nossa vida. O povo de Israel não estava andando com Deus, eles estavam andando com a religiosidade. O povo de Israel de jeito algum estava diante de Deus, porque estava vivendo uma vida miserável diante do seu próximo. O povo de Israel não estava diante de Deus, tinha se afastado do Senhor. Meus amados irmãos, que nós possamos buscar andar com o Senhor, possamos ter um relacionamento com Deus, um relacionamento de humildade, porque de fato, reconhecendo quem nós somos, nós estamos também reconhecendo quem é o nosso Deus. O que nós precisamos para estar diante de Deus? Você tem se preocupado, em muitas vezes e em muitas ocasiões, está muito correto diante do seu chefe ou do dono da empresa que você trabalha? Você tem se preocupado em se apresentar muito adequado diante de alguém importante, quando você tem uma reunião com alguém importante? Se preocupe ainda mais na sua atitude, nos seus pensamentos, com a sua vida, em estar diante de Deus. A vida cristã é assim, e a nossa vida cristã precisa ser levada mais a sério. Saber que o nosso Deus, Ele recebe o nosso culto e está atento a cada palavra que foi falada neste lugar, nesta noite. Ele está atento a cada oração e a cada louvor. Ele está atento à palavra que foi ministrada. Se a tua vida não está diante dos padrões de Deus, diante do que Deus requer para vocês, observe que o profeta Miqueias exorta esse povo. Viva uma vida praticando a justiça. Ame a misericórdia e ande humildemente com o Senhor. Viva a vontade do Senhor, apesar da sua vontade. Viva os desejos do Senhor, apesar dos anseios do seu coração. E se apresente diante de Deus. E eu tenho certeza absoluta que jamais Deus recusará o seu culto. Nós muitas vezes oramos dizendo: Senhor, receba a nossa oração, receba o nosso louvor, receba o nosso culto com aroma suave. Receba, Senhor, o Senhor receberá. Se de fato nós oferecermos o nosso culto, a nossa vida, como uma vida de justiça, de misericórdia e de relacionamento com Deus. Apesar de nós, Deus recebe o nosso culto, mas nós precisamos, meus amados irmãos, cada vez mais andar com o Senhor. Eu tenho certeza que não virá julgamento sobre nós, mas virá certamente o que todos nós esperamos, ao ouvir da voz do Senhor: servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Servo bom e fiel, foste justo no pouco. Servo bom e fiel, foste misericordioso. Servo bom e fiel, esteve ao meu lado sempre. Entra no gozo do teu Senhor. É isso que nós ansiamos ouvir do Senhor Jesus Cristo. E eu espero que seja isso também que todos os irmãos anseiam ouvir a voz do nosso Pai. Vamos nos colocar em pé, queridos irmãos, e louvar ao nosso Deus e louvar com todo o nosso coração, entendendo que o nosso relacionamento com Deus é muito mais do que meras práticas religiosas. O nosso relacionamento com Deus é muito mais do que um culto dominical, um momento, uma vez na semana. Nosso relacionamento com Deus é diário e constante. Vamos louvar o nosso Deus.